primeira vez que eu convivo com ele todos os dias. Até aumentou o número de divórcios. Com viu? certeza. Imagina uma pessoa que, sei lá, ficava trabalhando entre deslocamento, ida e volta pro trabalho, mais o tempo no trabalho, passava 10 horas fora de casa. Aí depois passava mais 8 horas dormindo. 8 dormindo, sobravam 6 de convívio. E às vezes o horário do trabalho não casava, tinha um pouco de redução. Então no dia passava 2, 3 horas junto e de repente Quando são, passava. sei lá, 15 Sim, horas juntos no dia. isso. Então, essa coisa, eu acho que mexeu muito com as pessoas. Então, isso foi uma queixa, o ganho de peso, problema de fígado, problema de insulina, problema de pré-diabetes e problema de alcoolismo. Isso pós-pandemia. Antes da pandemia. Também. Pré-diabetes e diabetes, Você né? viu isso mudando ao longo desses 20 anos? Muito, gente. Mas muita coisa, né? Quando eu comecei, né, nutrição era uma profissão, assim, cópia de médico, né? Tipo, nutricionista é aquela médica frustrada que não conseguiu passar numa faculdade, né? E eu sempre levantei essa bandeira do tipo assim, eu quero ser nutricionista, nunca pensei em ser médica, mas eu adoro o tema de medicina, tanto é que eu tenho vários profissionais médicos na minha clínica, preciso entender de tudo isso até como empresária, né? Mas era tipo, nutricionista você só ia para poder cuidar do colesterol, da glicose ou quando você realmente estava com excesso de peso. A nutricionista não olhava libido, a nutricionista não olhava sono, a nutricionista não olhava TPM, a nutricionista não regulava uma menopausa, uma nutricionista não cuidava, talvez, de uma predominância de hormônio estrogênio, de um ovário policístico, de uma endometriose, de uma candidíase, de uma hoje em dia imunidade a baixa. gente sabe que tudo isso, com a alimentação, a gente pode ajudar muito, quase sempre a resolver, né, o problema. Ou então... Era uma visão muito estática, ao invés dessa visão mais holística que você usa com hoje. certeza. E aí, como eu fui pioneira nessa parte da nutrição funcional, trazendo isso de fora, eu acabei carregando essa bandeira de defender a nutrição como essa ciência que não vai só estudar se você está comendo mais caloria ou menos caloria. Ela vai olhar o alimento desde o momento que você escolhe ele, e a gente está falando sobre escolhas alimentares. Então, escolha alimentar é uma parte do processo. Porque se você pensar, você pode escolher bem o alimento. Escolhi um orgânico, fui lá na feirinha, escolhi uma folha de couve incrível, fiz o meu suco verde que a nutricionista mandou. Aí, o que acontece? Da etapa que você bota o suquinho na boca, até a etapa que aquilo ali tem que chegar lá na tua célula, para funcionar, sei lá, para te dar ferro, para te dar cálcio, magnésio, energia, o que for, você passou por várias etapas, digestão, absorção, distribuição, fígado, rim, um monte de elementos foram mobilizados. Então, você não tem como garantir, antes que não existia esse tipo de estudo, se aquilo ali que você escolheu de fato chegou ali no núcleo da sua célula, né? Que é onde a mágica acontece, digamos assim. Então, o nutricionista funcional e essa bandeira que eu fui carregando lá de trás, desde 2003, é o quê? É você ter certeza ou de você cuidar de todos os caminhos, desde o momento da escolha até, de fato, a execução daquele nutriente onde ele tem que atuar. E isso ampliou muito o escopo de atuação do nutricionista. Tanto é que eu dei aula muitos anos de pós-graduação para muitas nutricionistas funcionais que hoje brilham no mercado. Então, foi muito bom participar desse movimento de expansão de tudo isso. Só que isso me trouxe também uma visibilidade muito grande por conta de ser pioneira, né? Todo mundo que é pioneiro acaba, né, trazendo uma legião de pessoas que querem ser disruptivas, né? Mas o pioneiro toma muita flechada também, né? Mas sabe que eu acho que tem eu um ditado sobre acho isso. que eu tomei pouco. Eu só sei ele em inglês, mas é um ditado sobre a expansão dos americanos pro oeste, né? E era Pioneers get the arrows, settlers get the land. Ou seja, os pioneiros tomam as flechas e depois vem o pessoal lá na sua diligência, né? Vamos colocar na charrete e pegam a terra depois. Mas pensando em tudo isso que você falou, PD, a gente imagina do porquê que a gente te trouxe aqui hoje, né? Exatamente. No nosso podcast, a gente fala de empreendedorismo, negócios e desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso é uma das grandes coisas que eu sempre falo, né? Meus grandes bordões. Quando você tá bem no seu corpo, isso quer dizer que você tá bem, você tá se alimentando bem, você tá treinando bem, você tá funcional, você geralmente performa melhor também nos negócios. Você tem uma performance melhor. Eu imagino que isso é uma das coisas que você trabalha lá também, principalmente. Bastante, né? E isso não só para pessoas comuns, mas eu sempre fiz muito preparo de ator, de atriz. Então, que também precisa do quê? Memorizar um calhamaço desse tamanho de um dia pro outro, né? Na sua opinião, tem alimentos que desfavorecem isso? Total. Olha Memória. aí, ó, viu? Total, atenção aí, gente. Anotando. Olha só, o que acontece? Hoje em dia, tem todo um estudo
dessa parte cerebral nossa, né? Então, tem muitos alimentos que favorecem e desfavorecem a parte cerebral. Uma das piores coisas que geram inflamação no nosso cérebro, envelhecimento do nosso cérebro, é açúcar, que é proveniente também de quê? De grãos e de carboidrato. Então, a galerinha do arroz, do feijão, de muita batata. O problema, gente, não é o arroz e feijão. Tô voltando nesse assunto. Porque senão depois vão falar, então ele é contra arroz e feijão. Não, não sou contra arroz e feijão. A questão é a seguinte, tem gente que come o quê? Arroz, feijão, purê e farofa, né? Aí, de sobremesinha, come um quarto de uma melancia. Aí, no lanche da tarde, come uma tapioca recheada, né? De mel com coco, vamos supor. Tudo isso aí é natural. Até agora, é né? isso. Só que aí o que faz? Bombardeio de glicose, que chega lá no teu cérebro, começa a te dar um embotamento cerebral, você começa a aumentar a tua produção de insulina, que é um hormônio natural que a gente produz toda vez que a gente come carboidrato mesmo. Só que esse mecanismo, ele começa a falhar com o tempo, né? E aí a chegada de componentes importantes lá no teu cérebro, para ele funcionar com exatidão, com plenitude, com foco, com atenção, fica perdida. Não só cai o teu desempenho intelectual, né, de foco, atenção, cognição e etc., mas você fica mais propenso a várias doenças que hoje são comuns. Compulsão alimentar tem relação com esse aspecto de... É como se fosse assim, gente, um diabetes do cérebro, sabe assim? Que hoje em dia já tem a diabetes tipo 3, que eles falam que é o Alzheimer, né? Que é a progressão disso, né? Exatamente. É o final disso. Só que tem outras doenças, além do Alzheimer, do Parkinson, da demência, que estão relacionadas a esse tipo de diabetes cerebral. A gente tem compulsão alimentar, que é uma coisa que eu lido diariamente, o tempo todo, um atrás do outro, na clínica, nos cursos e tudo. E também outras coisas, déficit de atenção, que está aumentando muito, autismo, que está aumentando muito, bipolaridade, um monte de clientes tomando remédio para bipolaridade, esquizofrenia, várias doenças já relatadas. Está ficando comum. Estão ficando comuns e tem relação com essas doenças metabólicas que as pessoas estão desenvolvendo. Só que antes o nome dessas doenças era o quê? Diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, obesidade. Agora são as doenças cerebrais e emocionais, mas que a origem é toda a mesma, a alimentação errada, né? Então, a pessoa que escolhe o carboidrato, é legal, o carboidrato tem o seu valor, obviamente, ele não precisa ser excluído da alimentação, mas hoje o que está mais em voga para tratar todos esses problemas cerebrais é uma dieta com conteúdo de gordura mais alto. Curiosidade, mesmo antes de eu entrar na vida do Bruno e ajudar ele a se alimentar melhor, ele já era uma pessoa extremamente carnívora. E a família dele come muito mal, no sentido de comer muitos industrializados, eu muito posso falar isso porque eles mesmos sabem, eu já falei, eles sabem disso, muito carboidrato. E quando eu cheguei, foi muito impactante pra mim, porque era uma coisa totalmente diferente do que a minha família faz, que é de uma alimentação mais natural, mesmo que tenha mais carboidrato, é um carboidrato melhor, digamos assim, né? E o Bruno, mesmo inserido nesse ambiente, pra vocês que sempre perguntam, nossa, o Bruno tem uma memória excelente, não sei o quê. Não sei se é coincidência ou não, mas ele sempre foi uma pessoa que comeu menos carboidrato. Sempre. Não é verdade, amor? Exceto o açúcar. Não, é porque naturalmente na minha alimentação eu também colocava mais proteína. Aí ficava saciado mais rápido, comia menos carboidrato. Mas a minha família era pão de manhã, pão no final da tarde. No almoço, a maioria, arroz com feijão, com uma farofa, um monte de carbo e uma proteínazinha desse tamanho, porque carne é cara. Aí eu comia bastante carne e meu avô falava, nossa, muita carne. É o que eu gostava, né? Não que ele deixasse de comprar, mas essa é a tinha sempre a carne ali, mas ele mesmo, talvez até para que eu pudesse comer mais carne, ele comia menos. Então, no final das contas, eu era a pessoa que tinha maior aporte proteico ali e os outros acabavam comendo mais carboidrato. E então curioso a culpa é isso. Sua, né, amor? Acaba sendo culpa minha. Mas é curioso isso, porque você deu um exemplo muito bom. Você pegou uma série de alimentos e todos estão presentes na natureza. Pô, o cara olha, nossa, mel, açúcar é ruim, mas o mel é natural, né? Só que não é natural a gente ter acesso a esse tanto de carboidrato de uma vez. Se a gente for voltar para esse período aí no Paleolítico, ou até depois disso, quando é que o cara achava carboidrato? Eu, quando militar, eu passei um tempo no meio do mato, já fiz sobrevivência na região amazônica, e você não vê uma fruta, não tem uma maçã na Amazônia. A maçã não tem, mas tem banana. Não vai ter banana. Se tiver uma banana lá realmente madura, vai ter um monte de bicho que vai achar banana antes de você. Você simplesmente não acha carboidrato. E aí, de repente, a pessoa vai e bota, sei lá,
500 gramas de carboidrato de uma vez pra dentro. Então, isso, por mais que seja feito com alimentos presentes na natureza, acaba não sendo uma conduta natural. E aí, uma coisa, por exemplo, que eu noto, isso não só no consultório, mas, por exemplo, nos desafios que eu faço, que a galera entra muito pra emagrecer, fazer uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, que é esse tipo de dieta com mais gordura e bem pouquinho de carboidrato, muitas alunas falam assim, PD, impressionante como meu raciocínio melhorou. Sim. Eu não sinto mais sono, eu durmo melhor, eu acordo mais bem disposta e o meu trabalho multiplicou minha potencialidade. Por quê? Ela entrou só para emagrecer. Ela não entrou pensando em nada disso, né? Isso aí foi bônus que ela levou. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante, uma analogia boa pra gente falar de alimentos doces, né? A própria natureza, ele esconde os açúcares, não é uma coisa fácil. Então, eu sempre falo, tudo que tá debaixo da terra ou no alto das árvores é porque é mais difícil de pegar, então você não pode comer em abundância. Então, se tá ao alcance da sua mão, tipo abobrinha, né? Vagem, né? Folhas, alface, são coisas que nem a natureza quer muito, né? Não tá muito. Então, você pode comer em abundância as frutinhas menos doces, né? Berries e tal. Você pega uma amora lá, essas mais selvagens, silvestres mesmo, elas não são doces. São bem ácidas, né? Exatamente. E aí, falando sobre isso do raciocínio melhor, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre jejum, eu já fazia jejuns naturais, né? Porque eu comia bem, comia menos carboidrato, então você acaba sentindo menos fome, mais saciedade. Você já cortou a parte onde eu te conheci, você era meio um bicho ainda. Né? Eu ainda era um bicho. Mas vamos cortar essa parte. Vamos chegar na parte isso? A gente vai chegar na parte da alimentação a cada 3 horas. Tá. Nessa parte, a Ariana e meu Deus, Nossa senhora. anos difíceis. Quando eu comia muito carboidrato, eu vivia com fome, então eu vivia estressada. E o Bruno falava, meu Deus, não posso deixar essa mulher sem comer, né? Então eu era muito... Domesticada, um bicho domesticado. Vamos dar comidinha Tamagotchi. Lembra que tinha um bichinho que a gente dava alimentava? As 3 horas, Patrícia, era trocando o chocolate por tempo, assim. Jogava o chocolate, ia pra longe ali. Sim, e aí depois eu comecei a estudar sobre alimentação, né? Comecei a ir por esse caminho de alimentação mais comida de verdade, menos carboidrato, mais gordura natural e tal. E aí eu vi, né? Falei, começou a fase do jejum. Na época era 2018, talvez 17. Não, 2017. Você já tava na internet, 2016. 2017, 16. Aí eu falei pro Bruno, amor, vamos fazer um jejum. Aí ele, será? Não sei o quê. Eu falei, vamos fazer um jejum. A gente já faz mais ou menos de 12, 14 horas, vamos fazer de 16 horas. Não falei nada, só falei isso. Vamos parar de comer em tal hora, 16 horas depois a gente volta a comer. Beleza. Aí chegou no dia, Bruno fez o jejum, aí ele chegou. Amor, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu resolvi todos os meus problemas hoje. Todos os meus problemas. Foi. Incrível. E ele não sabia que era por causa disso. Ele falou aleatório. Eu falei, mas isso é um dos efeitos do jejum. Você fica com a mente mais clara. Porque eu tinha, sabe aquele monte de tarefas que você vai adiando pra fazer porque não são tão importantes assim? Ou até são importantes, mas não são urgentes, seria o melhor termo. Uma série de coisas importantes que eu nunca tinha tempo pra fazer. Aí, de repente, nesse dia, fiz jejum. Sentei na frente do computador, fiz tudo. Eu falei, caramba, eu fiz tudo. É bom demais, né? Aí eu falei pra ela assim, nossa, fiz tudo que eu tinha pra fazer, sobrou tempo, não sei o quê, e não tinha comida. Ela falou, pois é. E aí eu pensei, né, correlação não é causalidade, me falei, será que tem a ver com o jejum? Ela falou, eu não ia te falar nada pra você não ficar enviesado, mas é o que falam, um dos benefícios é o aumento de produtividade. De fato, você enxerga isso? Enxergo isso é publicado, as pessoas notam também, eu faço jejum já há pelo menos 4, 5 anos, então também tem muitos clientes que fazem jejum, muitas alunas, cursos, desafios, milhões de coisas com jejum intermitente. Então, tem bastante casos além do estudo, né? Então, é como se a gente pensasse assim. Todas as nossas células do corpo, elas são reativas à glicose. A glicose vem do consumo de açúcar, de carboidrato, de tudo isso. Então, é como se todas as nossas células, elas precisassem receber glicose para funcionar bem. E aí, o que você faz? Como é que é o hábito nosso? É de 3 horas alimentar com alguma fonte de glicose o nosso cérebro, o nosso músculo, o nosso corpo como um todo. Então, a gente vai acostumado a isso. É maravilhoso para quem é acionista de indústria alimentícia, né? Exato. Que a gente vai movimentando essa indústria. Mas aí vai movimentando o consultório dos nutricionistas, né? Os endocrinologistas, nutrólogos. E as farmacêuticas. Cheio de gente assim. É maravilhoso pro capitalismo, né? Vamos botar assim, né? Na verdade Não acabemos com isso, por favor. Temos 3 clínicas para sobreviver, né? Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, de alguma maneira, fazer essas células dizerem o seguinte, não, eu não quero mais receber isso, então eu tenho que privar o meu corpo de ficar recebendo isso de 3 em 3 horas. E ele vai achar o quê? Uma fonte alternativa.
Só que ao invés de ser uma gasolina normal, é uma gasolina aditivada. Na verdade, o nosso corpo funciona melhor com esse combustível. Só que se a gente não der a oportunidade de usar esse combustível, você não vai nunca perceber. Também, né? O que está aprendido ali é que a glicose é o que vai te trazer energia. Tanto é que a gente chamava antigamente carboidratos de alimentos energéticos, né? Por quê? Porque a partir dele eu vou ter energia. Então, quando eu privo o meu corpo de receber essa energia por essa fonte e dou outra fonte, que é a casa da banha, é a gordurinha que a gente tem, é a gordura da alimentação que a gente tem, o cérebro performa com uma outra velocidade. Você recebeu a gasolina aditivada que você precisava. Só que para você conseguir entrar nesse modo automático de utilização dessa gasolina aditivada, você precisou largar a gasolina comum. E precisa de uma adaptação, né? Inclusive, é bem aí que as pessoas acham que não é para elas. Eu tenho certeza, Sim, eu até perfeito. queria te perguntar isso, se existe mesmo um grupo de pessoas que não se adapta ao jejum. Mas eu acho que, no geral, todo mundo é apto a fazer jejum, só que a pessoa não espera essa adaptação, né? Que é uns 3, 4, às vezes uma semana, que a pessoa precisa dar uma... Não é uma semana de jejum, não, isso é bem claro. Dias, né? Pra você se adaptar e não sofrer depois, né? Ser mais natural. E quando a gente pensa assim, jejum, gente, não é jejum, tipo, nem igual o exame de sangue, que a gente fica sem, sei lá. Não, você pode beber água. Você pode beber água, você tem líquidos Chá. sem calorias, chá, café, enfim. Tem uma série de outras coisas, depois vocês vão lá no meu perfil, @patriciadavidson.nutri. Ó, o publi. E aí, né? Ó, já vendi a clínica, os desafios, os aqui cursos. que a gente só faz isso aqui. A gente Entendeu? vende o dia inteiro os nossos negócios. Pronto.